Então vamos apagar aqui, vamos voltar para o nosso código e vamos começar a fazer códigos mais que faz sentido. Primeiro ponto então, galera. A gente tem a nossa aplicação, tá? Só vindo aqui, eu não vou dar importância para esse momento, também poderia testar aqui, por exemplo, a minha camada do método main, poderia fazer todos os testes. Eu vou focar para a gente começar a abrir mais a nossa ideia, justamente na nossa classe de regra de negócio. Então eu tenho aqui uma classe de regra de negócio, tá? Uma classe onde ela, sempre que ela vai criar uma conta bancária, ela tem um CPF, ela tem um saldo inicial. Aqui, eu usei o approach de rich domain que a gente fala, ou seja, a classe ela tem inteligência. Essa camada de modelo minha aqui, ela não é uma camada de serviço. A camada de serviço faria a orquestração para salvar no banco de dados. E esse é um ponto que muitas vezes a gente peca em arquitetura do sistema. Por quê? Daqui que muitos, galera, de novo, só dando uma ideia, o que muitos poderiam fazer? Poderiam fazer isso aqui, ó, bem simples. O cara criava aqui um prop string, opa, cacete de agulha. Prop, caralho, maluco. Prop, string CPF, Ctrl D, lei do menor esforço, saldo, pega aqui uma lista de extratos, saldo, extratos, matou aqui. Aí o cara criaria aqui uma classe de serviço, lá na classe de serviço ele teria o método salvar, não sei o quê. O que a gente fala em rich domain, só para ver aqui e como isso amadurece com o desenvolvimento por meio de teste unitário me traz isso. Essa classe, ela sabe como eu tenho que controlar o saldo dela, como eu tenho que controlar o saque e como eu tenho que controlar o depósito, como eu tenho que controlar o extrato. Mas alguém pode falar, não, mas como que ela sabe se está no banco de dados? De fato, o que eu tenho aqui são métodos que a minha classe de serviço, ok, ela se conectou com o banco de dados, trouxe os dados que precisava e populou essa classe. Mas a regra dela, a regra aqui de qual que é meu saldo atual é quando alguém instanciar isso daqui, vai me passar informações suficientes. E da onde vai vir essas informações? Não é da minha classe. Essas informações vão vir de recursos externos. Mas essa minha classe, por isso que a gente fala de rich domain, né? Ou seja, o domínio da minha classe não tem a ver aqui com salvar. Eu poderia ter um salvar aqui. Saldo. Saldo é um exemplo. De imediato pode bater na cabeça e falar, porra, saldo tá lá no banco de dados. Como é que você sabe? Ok. Quando você fez lá a consulta do banco de dados, trouxe uma query da conta bancária, você vai preencher aqui, vai me passar no construtor e eu passo a ter a regra minha. A regra ela é minha, ela não é de uma outra camada. E aí outras camadas elas fazem orquestrações, faz query, uma série de coisas, tá? Então, pra gente também já dizer como é que, lógico, né, que já tá pronto já, tá, galera? Mas só exemplificando aqui, trazendo para vocês por que é interessante esse tipo de abordagem onde a gente fala rich domain, colocar uma classe mais rica, né? Ela é rica, ela não é aquela classe burra de prop lá, o getter e setter, como a gente está acostumado. Beleza. Simplificando aqui para a gente conhecer, a gente testou por tela. Aqui o teste unitário também é um outro detalhe, tá? O teste unitário é o tal do teste de caixa aberta. O cara vê o código, tá? Isso é importante, ó, o cara tá vendo que o if faz isso. E você vai criar testes, quando você fala de cobertura de teste é o seguinte, ó. Sacar. Olha quantos testes eu tenho para sacar, tá? Eu vou chamar o sacar, não vou passar por isso, uma, não vou passar por isso, duas, vou chegar até aqui, então eu tenho um teste. Eu vou chegar até aqui, vou parar aqui e vou bater aqui. Então, já um valor, quando ele for menor ou igual a zero, já vai cair na minha exceção. 2 testes. Vou cair agora, vou pular isso aqui, vou cair nessa condição, 3 testes. Então, repara que o único método para mim, por conta dos condicionais que eu tenho, eu vou criar condições que simula quando o cara tem valor, quando o cara tem um valor maior que o saldo para fazer um saque, né, que seria proibido, e eu vou fazer. Aí, de repente, alguém pode olhar e falar, meu, isso aqui também daria uma exceção, e aí a gente trataria, tá? Então, não vou entrar nos algoritmos propriamente dito, mas a gente tem um método sacar, que a gente vai validar lá. Como é que alguém testa o método sacar de forma funcional? Ele entra lá, fala que tem R$1.000, aí dos R$1.000 ele passa um valor para ser sacado, né, diferente, menor ou igual a zero, e aí eu vou ter uma exceção disso. Eu vou passar um valor maior do que eu tenho no fundo de caixa aqui na minha coisa, e eu vou gerar outra exceção. Então o cara lá também vai criar isso, só que eu quero escrever esses meus testes, tá? Então se a gente olhar aqui tem o sacar, tem o depositar, né? O extrato tem aqui uma propriedade privada também, onde eu controlo, tá vendo? Eu não quis colocar getter e setter, ninguém pega extrato. Se ele quiser um extrato, eu tenho um método para isso, ó. Vai ter opa, desculpa. Eu tenho um método para isso, que poderia ser um método getter e setter, só que eu resolvi fazer
nesse padrão aqui, que depois eu fiquei pensando, falei, puta, mas devia ter retornado uma lista aí na hora que eu fui fazer o teste lá, falei, puta, ficou bosta. Mas tudo bem, deixei, não tem problema. Depois eu explico a bosta que ficou aqui. Beleza? Então, essa aqui é a nossa classe que a gente vai testar. Vamos lá. Vou vir aqui, então, um outro detalhe, tá, galera? Primeiramente, eu vou adicionar esse projeto aqui, eu não vou entrar muito na arquitetura do C Sharp, então eu estou adicionando aqui como dependência, porque meu projeto de teste não tem uma dependência da minha classe, ok? Então, fui lá, coloquei. Agora sim, a gente começa a fazer os nossos testes. Deixa eu pegar aqui pra gente... Cacete. Isso aqui, porra. Aqui, ó. Galera, uma ideia de teste, tá? Só para ter uma ideia aqui, cenários, como eu falei, agora é um cara crachá, vou tentar fazer vários comportamentos aqui, principalmente os comportamentos mais normais, tá? Se é, não é, como eu trato exception, que é um outro detalhe, por exemplo, existe muita gente que modela, só critério de curiosidade, né? Por exemplo, alguém que modela aqui, o que o cara poderia retornar? Sacar, verdadeiro ou falso? Poderia fazer isso aqui, ó, return false. Só que, o que a gente fala também? Isso aqui é uma exceção, não é que eu não consegui sacar. Isso aqui é uma exceção, não é que o sacar para mim foi falso. Por que eu não saquei? E aí, né, eu gosto muito de trabalhar nesse cenário, que é lança exception, né? Dá uma exceção aí e me explica por que isso aconteceu. E por que eu lanço um exception? Porque não sou eu que tenho que fazer. O cara não tem saldo, eu não tenho como criar mágica, retornar que não sacou. A camada que está me chamando, estou me espelhando nisso na dúvida que teve em sala de aula, tá? A camada que está me chamando, que é a camada que CLI, né, a nossa telinha lá para chamar, ela que vai mostrar a mensagem para o usuário. Eu sou regra de negócio. Só falei, cara, você não saca porque aí lá ele pinta em azul, pinta em vermelho, mostra uma outra mensagem, não me importa. Então, eu só quis trazer uma clareza que, assim, detalhes de que às vezes a gente tem uma assinatura de método e a gente dá uma forçada para que aquela assinatura de método saia resultado, porque afinal eu só posso retornar um valor sempre por método, tirando JavaScript, Python, que tem característica de retornar mais de uma informação, né, ou padrão funcional que a gente tem lá, esqueci, que ele retorna left ou right, né, que é justamente valor acessível, ou uma exceção daquilo ali. Aqui eu preferi usar essa ideia aqui, tá? Então, voltando, então, vamos lá. Então, o que eu queria mostrar para vocês. Então, a gente tem alguns testes aqui. Ah, qual os testes? Cara, o que deu para cobrir aqui? O saldo inicial da conta de uma instância, então eu quero criar e validar que ele está com saldo. Ver se pode sacar um valor maior que o saque, então o cara tem R$1.000, eu quero sacar R$2.000. Tentar, se é possível, sacar um valor igual a um saldo disponível, ou seja, eu tenho R$1.000, quero sacar efetivamente os mesmos 1.000. E só para dar clareza para vocês como é que cada coisa que eu pensar vai gerar um teste. E como aqui uma aplicação minimamente pequena e tem mais condições aqui de fazer, cara, ela me daria um monte de cenários de teste, tá? Então, a ideia aqui agora que a gente consiga usar o NUnit de forma que faz esse cara crachar com algumas condições de teste aí pra gente. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui também minha colinha, né? Porque é muito cornojob digitar isso aqui, ó. Então, vamos lá, galera. Realmente, vocês vão ver algumas coisas que vai acontecer aqui que vai incomodar, eu vou dar algumas dicas e falar, meu, primeiro façam, né? Não procura o melhor cenário. Lógico que conforme eu vou desenvolvendo, eu vou ver, por exemplo, mano, você tá repetindo, igual eu tirei o setup ali, que depois eu vou explicar pra vocês, você tá repetindo demais, você tá fazendo não sei o que. Então tem muitas boas práticas que a gente poderia falar aqui, principalmente uma para esse cenário aqui, que é o build. Eu crio meu cenário de teste, crio uma classe que representa meu cenário de teste, e eu não preciso fazer corno job de toda hora repetir. Mas como a gente está exercitando, como eu estou nivelando para baixo, né, que foram alguns que estão conhecendo aqui sobre teste. Ah, mas eu queria saber sobre o teste de fake de não sei o que. Bom, se a gente já está mais avançado, óbvio que a gente poderia ir. Mas se eu não estou, tenta praticar, tenta entender a clareza, como eu falei, a ideia final aqui vai ser muito mais responder de, pô, realmente testes, ele traz benefícios. Porque tem empresa que tem teste e tem empresa que não tem e acaba sendo do desenvolvedor ali a questão dele vai fazer ou não, beleza? Então, vou fazer nosso primeiro teste. Então, vou colocar aqui, public, tá? Void, saldo inicial, deve retornar saldo inicial correto. Porra, extremamente óbvio, né? Mas, de novo, o óbvio era como é que eu ia saber que o cara ia passar um valor ou não. Então, eu vou criar aqui, ó. Primeiro, olha a organização. Arrange. Então, arrange, tá? Eu vou organizar. O que eu espero? Ó, espero passar que o meu saldo inicial seja um valor de 1.000, tá? Eu vou criar uma instância da minha conta. Aí eu vou deixar uma coisa aqui para eu usar no final, também para ver
sobre mudança. Então, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, que representa o meu CPF, tá? E o meu saldo inicial, beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Então, eu já tenho aqui... Opa, o que ele tá reclamando aqui? Conta não contém construtor. Deixa eu ver lá se eu não fiz cagada. Ah, só renomear aqui, tá, galera? Questão de namespace, ele identificou. No C Sharp, aquele que tem menor precedência é o que ele pega. Então, por exemplo, eu tenho duas contas. Duas classes chamadas conta bancária. Outra tá no namespace que eu importei. Ele pega essa daqui, eu teria que fazer FQDN. E não faz sentido a minha classe chamar isso aqui. Então, vamos dar um nome para essa daqui. E vamos importar a nossa classe aqui, que está lá efetivamente no nosso sistema propriamente dito. Beleza? Então, beleza. Criamos aqui. O que agora eu quero fazer? Eu quero chamar, né? Eu quero validar aqui se o meu valor está correto. Ó, tá vendo que aqui entra mais questão de orientação objeto, boas práticas, o cara fez no construtor. Se a gente olhar lá só para lembrar, o cara tem um acesso ao saldo dele utilizando somente o método get. Eu não tenho set porque não faz sentido, ninguém pode mudar. Algumas coisas que a gente, né, na orientação objeto, a gente trabalha com mais detalhe. Então, eu vou vir aqui, vou falar que o meu saldo é igual à minha conta com o meu saldo. Então, o que eu espero? Que quando eu coloquei um saldo inicial, o saldo seja efetivamente aquele valor lá. Lembra? Eu não tenho acesso, né? Quando eu fiz isso aqui, eu estou simulando a minha aplicação. A minha aplicação tem um algoritmo lá dentro. Acabei vacilando, coloquei um set, alguém fez alguma coisa. Então, eu estou validando, por menor que simples, se o que eu espero para construir o meu objeto é efetivamente o que está acontecendo. E aí, agora a gente vai fazer nosso asset. Então, o que eu espero? Olha, o valor que eu tenho, né, do saldo aí vai ser o meu saldo inicial vai ser igual o saldo que ele retornou. E faz total sentido. Depois a gente vai testar lá para ver se eu fizer uma condição onde eu somar, fazer outras coisas, então a gente vai avançando um pouquinho mais. Beleza? Detalhe, tá vendo que a minha classe ela não consegue ser testada, então eu vou colocar lá o nosso teste. Ok, a partir de agora a gente consegue testar essa classe. Então tem o run test aqui, posso rodar por aqui, ou vamos sempre usar aqui, que fica mais simples. Aí também, para exemplificar, a gente consegue colocar debug, tá? Então eu conseguiria aqui, por exemplo, dar um debug. Esse aqui é só para uma única vez, tá? Só para apresentar. Olha legal disso aqui. Vou dar um F10, vou dar um F11, vou entrar lá no construtor da minha classe, ver se ele está se comportando como eu esperava. Isso evita o quê? Imagina toda vez eu tenho que ligar o sistema, imputa os dados, ver se era o que eu esperado. Liga o sistema, imputa os dados, ver o que era esperado. Não, beleza, mano. Meu teste unitário já começa a fazer tudo. Então, eu vou dar um F10 aqui. Vamos dar o play aqui. E beleza. Meu teste passou. Cenário aqui, tá? Simplesmente para simular o que poderia acontecer. Imagina que lá, de novo, só estou fazendo um único teste para ver como isso é importante. Imagina que alguém estava mexendo no meu sistema e fez isso daqui. Então o cara mexeu lá no algoritmo, alguém explicou para ele que era assim, e um dia ele rodou o teste de novo. Então, puta, fiz a mudança lá, vamos rodar todos os testes. Depois eu vou fazer uma simulação para vocês verem o que acontece. Opa, meu teste quebrou. Por que meu teste quebrou? Mas, pô, o esperado é esse, pô. O esperado é que eu passe 1000 e o que o negócio vem 1000. Aí agora eu vou fazer um troubleshoot e falar, puta, velho, olha que vacilo. Acabei colocando aqui que deu um problema porque na hora de eu pegar o saldo... Então, essa é a importância do teste. Extremamente bobo aqui. Mas imagina isso num cenário maior, por referência de memória, por referência de memória, né? Quando eu passo uma classe dentro de um método, dentro de uma outra coisa, isso pode acontecer. Então, só para simular, fiz a correção, fui lá. E aí, o que a gente fala também? Tem que mudar meu teste, né? Eu poderia chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Mas não é meu teste que tem que mudar. Afinal, meu teste tá correto. Alguém falou para mim, eu vou passar 1000, velho, espero que seja 1000. Dá uma olhada no seu algoritmo lá. Fechou? Então, vamos fazer outro aqui. Public void saldo, sacar valor maior que saldo, dispara uma exceção. Legal? Então, ó, o que eu espero aqui? Ó, a clareza do meu teste. Eu espero que eu tenha um valor. Então, lei do menor esforço, por enquanto, tá? Por exemplo, aqui, ó, você tá vendo que eu vou repetindo as minhas coisas. Como eu falou, a gente tem padrão de builder, um padrão super legal da gente fazer. E no padrão de builder não precisava fazer isso. Eu criaria uma massa de teste, eu sempre uso a partir daquela massa de teste. Mas não vou entrar nesse padrão aqui agora, só por questão de tempo, tá? Então, vai aqui, ó, double, tá? Vou criar aqui valor saque, vai ser de 1000 e 1000
1.500, 1.500. Então, eu tenho 1.000, eu espero sacar isso aqui. Organizei tudo a massa de dados. Então, eu passei quanto eu tenho, quanto eu espero, passei tudo, beleza? Então, agora a gente vai fazer. Aqui a gente já vai fazer um esqueminha, eu já vou explicar para vocês, que a gente vai fazer a chamada junto com o nosso asset. Por quê? Aqui, ó, como falou do nosso asset, tá? Como a gente mostrou só lá na apresentação, ela tem um monte, ó, tem true, is false, empty, então para validar se um valor é empty, e eu tenho também o throw, que é o quê? Se acontecer uma exceção, cara, eu espero que a exceção seja tratada. Então, qual que é a nossa condição lá da nossa classe? Cadê o bagulho? Qual a condição da nossa classe? Se eu tentar sacar um valor maior do que eu tenho, eu vou retornar uma exceção de inválido, porque isso aqui não deveria acontecer. Não é que eu vou retornar falso, porque falso pode dar outras condições. Então, eu vou retornar que a minha aplicação vai gerar uma exceção. Então, vou copiar aqui na lei do menor esforço e vou dizer o seguinte, olha, se acontecer isso aqui, aí galera, o método, vou sempre lembrar da aula, mano, o método throw, ele recebe um delegate. O delegate dentro do C# nada mais é que uma função. No JavaScript é samba do crioulo doido, né? Ele já recebe naturalmente uma função. No C# é tipado. Então, por ele ser tipado, ele fala, ó, você tem que me passar, vamos colocar aqui, não consigo dar um F12 aí, F12, você vai ter que me passar um delegate, F12 de novo, um delegate, cadê? Delegate, um delegate, não caiu no lugar certo, né, meu querido? Você vai passar um delegate, F12 aqui, um delegate que seja o seguinte, que não retorna nada, que não tenha nada. Então, você vai passar uma função void. Aí, aqui a gente pode passar poderia passar de N sintaxe, tá? Mas vamos passar uma lambdazinha aqui, que é mais fácil de fazer, onde eu vou chamar. Ó. Agora, não quero forçar, eu quero falar o seguinte, olha, o que eu espero é o seguinte, se eu tentar um valor maior, que é o que eu vou tentar aqui agora, então eu vou tentar, ó, conta.sacar o meu valor de saque. Então, fechou aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó, vou chamar o método. Eu não sei, eu só espero que o comportamento desse método seja efetivamente gerar uma exceção. Então, se eu colocar um breakpoint aqui, esses pontos que forem diferentes, eu vou dando um destaque maior, tá, galera? Depois eu só faço igual o Galvão Bueno narrando ali o código. F2, 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 F10, desculpa, F11, F11, F10. Aí, vamos lá, né? O valor que eu tenho é de 1.500. Então, F10, o saldo que eu tenho é de 1.000, ou seja, o valor que eu estou passando ele é maior do que o saldo que eu espero. Então, o mínimo que eu espero é que caia dentro dessa condição aí. F10, F10, como falou, ele não está tratando a exceção. Ele falou, meu, não tem o que fazer. Não vou pôr dinheiro aqui para você. Você simplesmente não vai. E eu vou dar lá uma mensagem, né? Então, se a gente dar um play aqui. Cacete de agulha, foi mal. Oh, rapaz, deu play no lugar errado. Deixa eu rodar aqui de novo. Já fez ali, tá? Mas só para rodar de novo. Rodou. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho então saque, né? O valor maior. Ocorreu. De fato, ocorreu o que eu esperava. Então, eu passei um valor maior do que eu tinha e eu tive aí uma exceção gerada. A gente caiu lá dentro, né? Por causa do Visual Studio, ele pega a exceção e mostra aquela mensagem. Mas a gente teve aqui. Quando eu dei o play, sem querer, eu rodei o negócio, tá?